vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, que bom reencontrar você aqui no canal do YouTube do programa Em Tuas Mãos, o setor de comunicação da Arquidiocese de Teresina, que oferece também a você essa nova proposta, o programa Em Tuas Mãos em um novo formato, até porque o desejo e a missão nossa é levar até você notícias da Arquidiocese de Teresina, mas também uma palavra de fé, um conselho para esse momento que nós estamos vivendo, uma palavra de paz, de esperança. Por isso que, ao longo desse tempo de recolhimento, né, de isolamento domiciliar, nós, diretamente da nossa casa, eu estou na minha casa, queremos levar até você essa mensagem da Arquidiocese de Teresina através desta mídia social, a igreja que se apropria cada vez mais das mídias sociais, da mídia social, para estar perto do seu povo, para levar essa mensagem de amor aos fiéis, tá bom? Então, ao longo desses dias, a gente sempre vai se encontrar também aqui no canal do YouTube. E para que nós possamos iniciar bem este nosso programa, eu quero convidar você para que juntos nós possamos rezar a oração que o Papa Francisco nos pede para este mês de maio. Ó Maria, vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho como um sinal de salvação e de esperança. Confiamo-nos a vós, saúde dos enfermos, que permaneceste junto da cruz, associada ao sofrimento de Jesus, mantendo firme a vossa fé. Vós, salvação do povo romano, sabeis do que precisamos e temos a certeza de que nulo providenciareis para que, como em Caná da Galileia, possa voltar a alegria e a festa depois desta provação. Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos com a vontade do Pai e a fazer aquilo que nos disser Jesus, que assumiu sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Então, este tempo de isolamento domiciliar causa em nós ansiedade, medo, depressão. Por isso a importância de nós estarmos atentos aos cuidados com a saúde mental. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a psicóloga Mirla Cirqueira, ela que vai falar um pouco mais sobre a importância dos cuidados que nós devemos ter neste período de recolhimento. Mirla, seja bem-vinda a este programa aqui no nosso canal do YouTube. É um prazer recebê-la. Oliana, obrigada. Eu que agradeço o convite, né? E vamos tentar auxiliar um pouco, né, esse período que a gente está passando através da psicologia. Mirla, eu quero iniciar esta nossa conversa perguntando justamente que relação tem esta pandemia, este momento que nós estamos vivendo com a nossa saúde mental. Sim. Uma vez discutindo com os alunos, né, eu falando assim, agora a gente vai perceber quem verdadeiramente tem saúde mental, porque, na verdade, isso são crises que a gente, é uma crise que a gente está passando, seja ela econômica, social, de saúde, né, e crise na saúde mental também, mas é importante a gente perceber que a forma como a gente está enfrentando isso diz muito do que a gente construiu da nossa saúde emocional. Então, assim, é preciso que a gente olhe também para aquilo que a gente já construiu, porque muitas vezes, nesses períodos, é que a gente percebe quão deficiente, às vezes, é a nossa preocupação com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde mental, né? Verdade. Agora, a gente já escuta relatos de medos, de receios, pela própria situação, né, que nós estamos vivendo nesse momento. De que forma orientar essas pessoas, nós todos que estamos, de uma certa forma, em recolhimento, neste isolamento social? De que forma você, então, pode orientar as pessoas que nos acompanham neste momento em relação a esse medo
em especial de contrair a doença, né, o coronavírus, no caso. Sim, sim. Né? Então, assim, vamos por alguns pontos. Primeiro, em relação à saúde, né? A saúde física. É importante a gente destacar realmente as medidas de prevenção que já existem, né? Isso é uma forma de combater, talvez, essa chegada mais próxima de nós, dessa pandemia. E em questão à saúde mental, é preciso que a gente realmente perceba se já está saindo do nosso controle, né? Porque, assim, claro que existe o medo, todas as pessoas têm medo, mas um medo exacerbado, um medo de forma disfuncional ou desequilibrada, isso é um sinal de alerta para a gente perceber que precisamos de ajuda. E os atendimentos, por exemplo, eles não pararam. A gente tem sim disponível psicólogos que estão fazendo atendimento, alguns estão fazendo até de forma gratuita, né? E é importante a gente realmente perceber qual o nível do medo que a gente está enfrentando. A ansiedade também está bem comum, porque primeiro a gente tem essa ideia de prisão, né? Então, assim, eu acho que esse isolamento está trazendo essa ideia, às vezes até distorcida, que na verdade não é uma prisão, é uma forma realmente de prevenção, de proteção até. Mas só a ideia, né? Só a gente ter essa ideia cognitiva de que não, eu estou preso, eu não posso sair, eu estou isolado, eu estou distante de quem eu amo, isso realmente atinge a todos nós, né? Não é só quem tem um pouco de dificuldade ou então tem medo, ou tem ansiedade, todos nós, mesmo os seres humanos saudáveis, estão sendo atingidos de alguma forma. Então é importante todos perceberem se vocês estão ou se nós estamos em um nível de medo ou de ansiedade que está fugindo do nosso controle, às vezes com pensamentos recorrentes, disfuncionais, distorcidos ou catastróficos até, e às vezes a gente não percebe nem o que está à nossa volta, as evidências também que são positivas, né? Perceber que, por exemplo, as informações que chegam do Ministério da Saúde, os números, as formas de proteção que estão sendo, sim, vistas de maneira saudável, de fato, que está conseguindo prevenir muito mais se a gente não tivesse em isolamento. Então, às vezes, a gente tem uma visão em túnel, só vê aquilo que é negativo, só vê aquilo que não dá certo, e aí a gente precisa realmente perceber, não, calma, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, e é preciso que eu reveja como é que eu estou pensando, como é que eu estou lidando com essa situação. Não é fácil, como eu já falei, todo mundo está sendo atingido por isso de alguma forma, né? Mas a gente também precisa olhar um pouco de forma racional. Então, de forma física, olhar o que a gente pode fazer para se prevenir, de fato, né? E de forma emocional, de forma mental, de forma psíquica, se isso já está saindo do nosso controle, se a gente já está a um nível alto de ansiedade, de medo, e aí procurar ajuda, que tem sim ajuda em meio à crise também. Eu quero até aproveitar essa sua fala, Mirla, porque a gente tem aqui um testemunho, né? Na verdade, a gente tem um vídeo até para apresentar para você também, do Rafael Vitor Souza, ele é lá da Paróquia de Cristo Rei, e ele passou por esse medo, né, por essa situação, ele vai inclusive explicar melhor sobre isso, e é um exemplo, de fato, para aquilo que a gente está comentando aqui nesse momento, né, a partir da saúde mental. A gente vai conferir agora esse vídeo do Rafael, e aí depois a gente vai comentar melhor, gostaria, na verdade, que a senhora comentasse melhor sobre isso. Eu era suspeito de coronavírus, tive contato com a pessoa realmente que deu positivo. Eu estava com a garganta arranhando, dor de cabeça e dor no corpo. Fui ao hospital e lá a equipe médica chegou para mim e disse que realmente era o caso suspeito porque eu estava com esses sintomas e também tive contato com a pessoa que deu positivo. Então, para mim, eu entrei em desespero, foi uma sentença realmente de morte, né? Entrei em desespero, comecei a chorar e a equipe médica sempre me acalmando. E falaram que o resultado sairia até 15 dias, para eu ficar isolado, não ter contato com ninguém. Eu moro só num apartamento muito pequeno, então foi muito difícil para mim ficar num ambiente pequeno e pela ansiedade que eu tenho, né? Isso. Então, eu trabalhei em home office, mas não era aquela rotina, que a minha rotina é muito corrida, então ficou muito difícil para mim. Na primeira semana, eu senti muito medo, sem saber alguma coisa, sem saber do resultado, aquela ansiedade para saber do resultado. Eu sou uma pessoa muito ativa de realmente visitar as pessoas e eu não estava em contato sem ninguém, a não ser com o pessoal do condomínio que eu falava pela janela. E aí foi muito difícil para mim. Senti muito medo. Na primeira semana foi muito estressante, senti medo.
realmente bateu uma tristeza, porém fui refletir sobre a minha vida. Né? Isso foi um momento de parar e pensar o que estava fazendo, o que estava acontecendo na minha vida. Também foi um momento de fortalecimento da fé. Né? Isso não porque eu estava passando, porque às vezes no dia a dia você acaba esquecendo de rezar, acaba esquecendo de se voltar ainda mais para Deus. Então foi um momento também de me voltar para Deus. Então, a semana menos pior, vamos dizer assim, foi a segunda semana, que eu já não estava mais sentindo nenhum sintoma, então eu estava quase certo que eu não estava com coronavírus, não é isso? Então, foi um momento muito difícil, foi um momento de angústia, realmente passar esse tempo todinho, sem saber do resultado, que saiu no 13º dia, o resultado do exame, depois que eu fiz. Então você fica naquela ansiedade, você fica também naquela ociosidade, porque quem tem a vida muito corrida, é muito complicado passar muito tempo parado, muito tempo num lugar só. Então, comi demais, a ansiedade bateu, minha ansiedade era comer muito e também dormir muito. Então, eu saí dessa, graças a Deus, deu negativo o resultado e foi para mim um momento muito bom e ruim ao mesmo tempo. Bom, porque eu me voltei ainda para mim e também fortaleci a minha fé. E ruim pela questão do susto, né? Então, é muito ruim essa questão do susto, da ansiedade e também do medo, da angústia. Então, esse foi o meu depoimento. Então, o Rafael destaca nesta fala, neste testemunho dele, duas palavras interessantes: o medo e o encontro, né? O encontro consigo, o encontro com Deus, um momento de parar, de refletir, de compreender a vida. Eu gostaria, então, que a doutora Mirla pudesse explicar um pouco mais, ou até mesmo deixar um entendimento, né, do assunto a partir do que o Rafael colocou para a gente. Então, eu vou voltar mais um pouquinho na história dele, no início, né? Eu trabalho com uma abordagem chamada terapia cognitivo-comportamental, que é isso. A gente acredita que o nosso pensamento ele vai influenciar o nosso comportamento e as nossas emoções, né? E aí ele tem um pensamento, né, ou então até uma crença bem disfuncional que foi: eu recebi uma sentença de morte com a possível, né, com a possível doença, né, que ele possivelmente estaria doente com a Covid. E aí, a partir disso, ele teve todo um comportamento catastrófico, a gente não pode generalizar, né, mas assim, ele teve um comportamento que realmente estava acabado, que ele não ia ter mais contato com ninguém, então ele teve primeiro um pensamento: eu recebi uma sentença de morte. E aí que veio a emoção, que foi o medo intenso, a ansiedade intensa. Ele disse que começou a comer muito, né? Que é um comportamento já vindo da emoção, que é a ansiedade. E aí a gente percebe que ele teve a ruptura dessa sentença de morte, que é o pensamento inicial dele. E ele disse que começou a se voltar para a vida espiritual e olhar para si. Então, a gente começa a perceber que, enquanto ele estava com esse pensamento distorcido, né, e totalmente catastrófico, que é uma sentença de morte, e ele mudou desse pensamento da sentença de morte para uma possível esperança, que foi quando ele foi para a vida espiritual e para a vida dele, ele começou a ter comportamentos e emoções menos intensas do que ele teve com a sentença de morte que ele tinha acreditado no começo. Então, o que é isso na psicologia? A gente percebe que quando a gente deixa essa emoção ou deixa esse pensamento que é bem rígido, que é inflexível, a gente começa a ter também emoções e comportamentos também rígidos, distorcidos e não saudáveis. E quando a gente começa a racionalizar, ou então ter um equilíbrio da razão e da emoção, a gente também consegue sair dessas situações, mesmo que dolorosas, que tristes, ou da situação de crise, a gente começa a ter comportamentos, pensamentos e emoções um pouco melhores. Ele não deixou de ter medo, nem de ter ansiedade, né? Ele só talvez colocou na medida certa. Porque o que a gente vê em muitos casos de pacientes que têm um medo ou ansiedade muito intensa é que eles acabam paralisando e não conseguem racionalizar nessas situações. E aí, quando ele, não, peraí, deixa eu tomar o controle de novo dessa situação. Deixa eu perceber o que eu tenho na vida, deixa eu ver onde é que eu tenho esperança ainda. E aí foi quando ele se voltou para a vida espiritual e para si também, né? E como eu falei no início, agora a gente está vendo quem tem essa inteligência emocional ou não. Porque quando ele começa a se perceber, começa a se agarrar à vida espiritual dele, ele começa a ver ele como um todo. E não só
a doença. E não só a situação, mas sim uma possível melhora. Quando a gente trabalha também com saúde mental, a gente fala que tem alguns passos para a gente estabelecer a saúde mental, que é as nossas relações familiares, é a nossa vida espiritual, é um processo terapêutico, né? É saber também estar no ócio. E aí chamou a atenção, né, da fala dele, que ele diz assim, mas eu tinha uma vida muito agitada, e aí ficar no ócio me trouxe mais ansiedade. E às vezes é porque a gente não trabalha. Fora da crise, estar sozinho, estar sem fazer nada. Eu vi essa semana um filósofo falando que, um estudioso falando que o ócio traz a criatividade. Então é preciso que a gente também saiba lidar com os momentos de parada. Né? Então é importante também essa percepção. E aí foi quando ele, não, peraí, eu tenho outra esperança, eu tenho outra forma de pensar, eu tenho outras estratégias de enfrentamento. Foi quando ele teve, realmente, virou a chave, né? Que a gente diz no popular, ele virou a chave para uma situação totalmente disfuncional para uma situação mais saudável, mais equilibrada. Eu sei que o assunto é vasto, é interessante, é uma abordagem importante para o momento, mas a gente realmente tem um tempo um pouco limitado aqui para essa experiência, né, para esse formato do programa Em Tuas Mãos. E aí, para finalizar, até mesmo pegando esse contexto do Rafael, eu quero lhe perguntar a respeito da própria espiritualidade, né? Você colocava isso na sua fala, a importância da espiritualidade para esse momento que nós estamos vivendo, em especial para aqueles que acompanham aqui o programa Em Tuas Mãos através do canal do YouTube. Que importância tem a fé neste momento que nós estamos passando? Uhum. Sim, a espiritualidade faz parte dos fatores de saúde mental, né? Hoje, por exemplo, nos hospitais, a gente trabalha com a questão de tratamentos para que a espiritualidade ela se volte para dentro do hospital, porque isso é uma forma de esperança também para o paciente, né? Os cuidados paliativos associados também às questões da espiritualidade. E isso é um fator também protetivo. Né? Então é importante você se voltar para se alimentar da sua vida espiritual agora, ou então se não fazia antes, começar, né? Ou então até aumentar mais ainda as suas atividades espirituais, assim como é importante também os aspectos físicos, mesmo no isolamento, há muitas formas de você cuidar do seu físico, do seu intelectual, da sua saúde mental, né? Então, assim, não tem como contestar o valor da vida espiritual, e não estou falando só de religião, tá? Não é ligado à religião, mas são valores espirituais, de esperança, né, de amor ao próximo, de amor a si também. Então, são esses valores espirituais, de solidariedade, que isso fortalece também a nossa vida mental, né, a nossa vida psíquica, o nosso lado espiritual. E é uma forma de enfrentamento saudável, né? Então, eu conversei com a psicóloga Mirla Cirqueira sobre a importância da saúde mental neste período em que nós estamos vivenciando esse recolhimento por conta do novo coronavírus. Mirla, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço, Liana. Espero ter esclarecido algumas questões nessa crise que a gente está passando. E agora eu convido você a acompanhar a voz do Santo Padre, o Papa Francisco, ele que está acompanhando de perto todo este momento que padece sobre o mundo e sempre traz a nós uma palavra de fé, de amor, de esperança. In questo tempo nel quale si incomincia a avere disposizione per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni. E neste mês, Dom Jacinto Brito reforça para nós a importância de nós acompanharmos o subsídio Maio com Maria. É um material que foi produzido pelo próprio arcebispo e traz para nós a esperança e o conforto da presença de Nossa Senhora em nossa família. Estou aqui para lhe fazer um convite, meu irmão, minha irmã. E é um convite muito agradável. Celebrarmos juntos o mês de maio.
Quando eu digo celebrarmos juntos, nesse estado de pandemia, significa celebrarmos em família, mas todos congregados no seu coração, celebrarmos os louvores daquela em quem Deus fez maravilhas. O mês de maio surgiu como prática devocional na igreja com uma origem profundamente familiar. E o Santo Padre, o Papa Francisco, no dia 25 deste mês, se dirigindo aos católicos do mundo inteiro, fez essa exortação: vamos aproveitar este momento de isolamento social em tantos países do mundo para retomar com vigor esta prática da oração do terço em família. E a oração do mês de maio vem se desenvolvendo em vários países, sobretudo no nosso país, que tem uma forte devoção mariana, com a oração do terço e algumas práticas que lhes são anexas, como leitura bíblica, preces, reflexões, ladainha. A Arquidiocese preparou, no ano mariano, este livrinho, Maio com Maria, que foi publicado pelas edições CNBB e que está à disposição, seja na Cúria Diocesana, seja aqui na residência episcopal, para ser adquirido. É uma edição válida para todos os anos, não só para este ano, para todos os anos. Tem um conteúdo bíblico muito importante, tem depoimentos de santos, dos santos padres, depoimento também do Concílio Vaticano II, dos decretos e de vários outros documentos do magistério da Igreja, para poder, assim, facilitar o aprofundamento da figura da Virgem Maria na profunda tradição da Igreja, que a insere, com toda razão, no mistério de Cristo e da Igreja. Então, lhes convido a fazer em casa o seu altar, um altarzinho simples, colocar uma imagem da Virgem Maria. Ao lado, a Bíblia Sagrada, o livro da Palavra de Deus. Nossa Senhora é a mulher da Palavra de Deus. É aquela que nos diz: façam tudo quanto meu filho lhes disser. Nós a agradamos sumamente quando lemos a Palavra de Deus e colocamos em prática. Então vamos preparar para o mês de maio nossos corações, nossas famílias. Podemos utilizar este ou outros roteiros de celebração mariana, mas este roteiro lhe enriquece sumamente. Custa R$10 este livro, que você poderá usar por anos e anos em sua família, em sua comunidade. Então, que a Virgem Maria, com seu manto materno, lhe cubra, lhe defenda de todos os males, dos males deste vírus, bem como a sua família. E nós queremos, no mês de maio que vem, exaltar com a Virgem Maria aquele que nela fez maravilhas. Um grande abraço e a minha bênção de pastor. Só reforçando aquilo que Dom Jacinto comentou no vídeo, você pode encontrar o subsídio Maio com Maria na portaria do Centro Pastoral Paulo VI e também na portaria da Residência Episcopal, que fica localizada ali na Avenida Frei Serafim, tá certo? Lembrando a você também que notícias da Arquidiocese você pode acompanhar no site arquidiocesediteresina.org.br. E também estão acontecendo lives do Instagram do programa Em Tuas Mãos, vale a pena conferir, sempre um tema novo, sempre um tema voltado para esta realidade que nós estamos vivendo. Padres, religiosas, sempre estão com a gente comentando também a respeito de algum assunto. Inclusive, a live de ontem foi com o padre Adão Cruz, sobre Nossa Senhora Intercessora dos Aflitos, vale a pena conferir, Instagram, PGN Em Tuas Mãos, tá certo? Nós estamos ficando por aqui, eu quero agradecer o seu carinho, a sua presença comigo aqui no canal do YouTube do programa Em Tuas Mãos, e a gente se encontra sempre ao longo dessa próxima semana, aos domingos, tá certo? A gente sempre vai trazer esse programa especial para você aqui aos domingos, e você pode conferir ao longo de toda a semana. Que Deus nos abençoe, e eu aguardo você em breve.